Amigo irmão, amiga irmã, vamos celebrar o 15º domingo do tempo comum. E normalmente ficamos perguntando: qual é a mensagem que vamos receber neste domingo para iluminar as nossas vidas? Eu encontrei um núcleo para a reflexão que quero fazer com vocês agora, a partir da palavra de Deus. Esse núcleo eu encontrei na oração da coleta da missa, onde diz: Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Deus mostra a luz da verdade àqueles que estão errantes neste mundo. E esta luz ilumina para que retomem ao bom caminho. E aí vem o pedido: dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Aí está. Deus mostra a verdade aos que erram. E esta luz da verdade, ela chega de vários modos, especialmente através dos evangelizadores. Como o mundo precisa da luz que vem do Senhor, como nós precisamos desta luz. E este envio de alguém para que leve a luz lá onde está sendo necessário, que nós encontramos na liturgia deste final de semana, deste 15º domingo do tempo comum. Alguém que leva a luz para as outras pessoas. Este primeiro mensageiro da luz, da verdade, nós encontramos no livro de Amós, na primeira leitura da profecia de Amós. Primeiramente, vamos entender Amós, este homem que leva a sua mensagem lá no santuário do rei. Amós, ele tinha lá um cuidado com o gado e com o campo. Ele era pastor, conhecido como o pastor de Tecoa. E a situação que ele exercia o seu profetismo foi no meio de muitas injustiças. Era comum, por exemplo, fraudar as balanças, ou seja, comprava-se 1 quilo, mas na verdade recebia 700, 800 gramas. Então era uma quantidade menor pela qual se pagava. E assim muitas fraudes aconteciam. Existia o reino do sul, com 12 tribos, e o reino do norte, que foi dividido. Então esses dois reinos. E no reino do norte, o reino de Israel, estava o santuário de Betel. Este santuário, ele tinha o seu sacerdote, que era Amazias. E ali, neste reino, Amazias exercia o seu serviço como profeta, pago pelo rei. E ele, sendo pago pelo rei, ele falava o que o rei desejava. Ele estava a serviço dos poderosos. E vem então o profeta Amós para levar a luz até aquela situação daquele povo, para que o povo pudesse converter e não viesse a cair no erro. Então, Amós chega, mas ele não é aceito. Amazias, que era o sacerdote de Betel, que era o sacerdote pago pelo rei, ele diz
para Amós voltar para o seu lugar. Diz vidente: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a profecia. Amós não estava ali para ganhar o pão, não estava querendo receber um salário. Ele estava exercendo a profecia, trazendo a luz, como nós rezamos na oração da coleta. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram para retomar o bom caminho. O desejo que Deus expressava através de Amós era para que o povo retomasse o bom caminho, que as pessoas retomassem o bom caminho. Amós não é profeta, não é filho de profeta, assim ele diz, mas o Senhor o chamou quando ele estava tangendo o rebanho e disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. É assim que Amós se apresenta, num lugar difícil de introduzir a luz, não sendo aceito, mas ele levou a luz. Às vezes nós tendemos a nos esquivar, tendemos a querer fugir de situações onde a luz poderia ser acesa, ser levada. E nós vamos ainda encontrar esta situação da luz que é levada no próprio Evangelho. Quando nós percebemos aqui e vamos ouvir esta mensagem, que Jesus enviou os 12 discípulos, chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Jesus, querendo que a luz que ele iluminou seus discípulos depois de um tempo de convivência com eles, os capacitou e agora então os envia para que levem a luz para as outras pessoas. Jesus dá as recomendações que eles não levem nada para o caminho, a não ser o cajado, e não levem sacola, nem dinheiro na cintura, que andassem de sandálias e não levassem 2 túnicas, ou seja, que tivessem a leveza para levar esta luz, que tivessem a tranquilidade tendo o suficiente para o sustento, mas que tivessem a leveza para levar a luz que Cristo tanto queria. E naturalmente nem todos iriam aceitar. Não são todas as pessoas que estão abertas à luz do Evangelho. Preferem às vezes outras luzes, mas a luz do Evangelho deve ser levada. Mas caso não fosse aceito, Jesus diz: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem e nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Era uma prática que se usava quando não se era bem aceito. Mas isto tem o significado, então, estas coisas que vocês estão vivendo, está tão impregnada na vida de vocês, o erro, esta não abertura para a luz, para andar no bom caminho, isto fique aí com vocês. Nós vamos partir levando a luz para as outras pessoas. A nossa missão é anunciar, é falar, é trazer a luz, mas não vamos obrigar. Amigo irmão, amiga irmã, quantas vezes a luz já chegou na nossa vida? Quantas e quantas vezes a luz já esteve e talvez nós também oferecemos a resistência a esta luz. Mas também é preciso que sejamos portadores dela. E Jesus, enviando esses 12, desejou ardentemente que o mundo melhorasse, que a vida das pessoas melhorasse. Por isso, eles passaram no meio das pessoas, expulsando muitos demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com
o óleo. Expulsar os demônios é fazer com que este mundo esteja liberto de todo o poder do mal. Que reine a vida de Cristo em nossos corações, em todos nós. Não viver dominados pelo poder do mal. Eles expulsavam os demônios. Agora é o Cristo que deve estar entronizado no coração de cada um. Curava os doentes, quantas pessoas padecendo doenças, sofrimentos, precisando da proteção e da graça do Senhor. E diz ainda, ungindo-os com óleo. A igreja tem um sacramento, o sacramento da unção, e aqui está um dos fundamentos para o sacramento da unção. Já os apóstolos ungiam os doentes com o óleo. A igreja, quando tem algum enfermo necessitando deste sacramento, o sacerdote vai até ele para ungí-lo. As graças que Deus tem para oferecer ao mundo são muitas. Portanto, neste domingo, vamos tomar consciência de que a luz de Deus está sendo enviada e ela precisa ser enviada. Talvez alguém possa se questionar, mas quem sou eu para levar a luz do Evangelho até outras pessoas? E aí nós vamos então, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, onde fala de uma escolha de Cristo para as pessoas, para este envio. Em Cristo, Ele, Deus, nos chamou, escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Somos chamados, mesmo antes que o mundo fosse feito, antes da fundação do mundo. Já estávamos no coração de Deus. Fomos escolhidos. Portanto, o que vem de Deus é bom. Nós somos bons. As pessoas são boas. E se renascem em Cristo, e se tem vida em Cristo, então tem algo para levar para as outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, você foi batizado, eu fui batizado, somos batizados, estamos inseridos no mistério de Jesus. E vamos permitir que esta luz ilumine o nosso ser e nós sejamos portadores dela para as outras pessoas. Deus nos fez conhecer a sua vontade, o seu mistério em Cristo. Ele nos concede o perdão, renovando as nossas vidas. Nós podemos, através da oração, estamos no ano da oração, através da oração, unirmos-nos cada vez mais ao mistério de Jesus, e então esta luz vai resplandecendo no nosso interior, e passamos a ser portadores dela. Como Amós foi levar a sua mensagem lá num lugar difícil, no santuário de Betel, onde o rei tinha os seus profetas pagos por ele, os seus sacerdotes, e Amazias não gostou nem um pouquinho de que Amós tivesse chegado ali, mas Amós foi. Assim como os apóstolos, os 12 enviados por Jesus, foram também levando a luz de Jesus para iluminar o mundo, para transformar o mundo, assim também somos missionários, para levarmos esta luz até as outras pessoas. E vamos pensar onde é que se faz necessário hoje, especialmente esta luz. Talvez dentro de nossas famílias, na sociedade, existem áreas difíceis de evangelização, como por exemplo, e às vezes áreas esquecidas, abandonadas, como por exemplo os hospitais, como os presídios, ali para aqueles que estão privados da liberdade, naquelas situações onde
A juventude às vezes vai entrando e não encontram uma alegria que seja capaz de durar mais tempo. Encontram muitas vezes uma alegria passageira e às vezes uma alegria que gera imediatamente tristezas. Não o domínio, os poderosos dominando, mas sendo capazes de converter e vivermos este mundo novo trazido por Jesus. O mundo da política, como este mundo precisa ser iluminado com os valores do Evangelho. Então Cristo envia. Cristo envia. No Salmo nós rezamos: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Este é o grande desejo, de que a verdade seja iluminada, que a verdade alcance, que a verdade vença a mentira, que a justiça seja praticada, que gere a paz brotará de um coração fiel ao Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos aproveitar esta mensagem que Cristo nos traz, que nos entrega neste final de semana, e vivamos felizes, sabendo que fomos chamados por Deus antes mesmo da fundação do mundo, que a luz está aí no nosso interior. É preciso fazê-la e permitir que ela resplandeça e sejamos portadores dela para as outras pessoas. Assim como foi Amós, assim como foram os apóstolos, hoje é o tempo dos batizados. Levar a luz para as outras pessoas, vivendo especialmente em grande e profunda comunhão com o Senhor. Recordando que o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. Quando o apóstolo diz: Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por intermédio de Jesus, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor de sua glória e de sua graça, com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Predestinou-nos significa que Ele tem um objetivo para nós. Não é que é uma carta marcada, que o nosso caminho já está traçado, que não temos a liberdade. Temos sim a liberdade de escolher o bem ou o mal, a vida ou a morte. Mas significa que Deus nos criou com um objetivo. Acolhamos este objetivo e vivamos a alegria de sermos chamados cristãos, discípulos missionários do Senhor. Amigo irmão, amiga irmã, tenha um feliz, abençoado domingo, dia do Senhor, e se puder, compartilhe este áudio com outras pessoas para que possam também receber esta mensagem, e se puder ainda, deixe aí o seu like, onde está aí o seu gostei, né? Clique aí, isso vai ajudar com que a mensagem chegue até outras pessoas. Um grande abraço, venha a paz e a bênção de Deus sobre cada um, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.